Olá, turma, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para trabalhar um pouquinho sobre a avaliação da aprendizagem, né? Já estamos finalizando hoje a nossa última aula e vamos fechar com chave de ouro, tudo bem? Esse vídeo aqui, ele é referente à avaliação dialógica. Eu vou explicar para vocês o que é avaliação na perspectiva da dialogicidade, tá? E também vou passar ao final desta aula uma atividade, tá? Bem como eu vou explicar para vocês por WhatsApp a entrega, bem como o link desta aula, ela vai estar no e-mail de vocês e também no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, pode colocar os seus questionamentos lá, tudo bem? Meu nome é Cássio Lima Santos e vamos trabalhar hoje sobre avaliação dialógica. Esse material ele é composto do livro Avaliação Dialógica, Desafios e Perspectivas, é do autor José Eustáquio Romão. Já trabalhamos com ele na aula anterior, falando sobre um pouco mais sobre avaliação. Então, gente, eu coloquei aqui para vocês um jogo de palavras. Aqui mostra as principais palavras, principais conceitos que lembra o termo avaliação. Isso aqui me remete ao que eu fiz com vocês na primeira aula. Eu coloquei o quadro e escrevi, perguntava a cada um o que lembrava sobre o termo avaliação, né? Aí vocês diziam, não, avaliação é erro, é prova, é conta, é números, é reprovação, é reprovação. Então, esse exemplo aqui fica claramente quais os termos são bem utilizados quando se fala de avaliação. Temos aí em grande parte, né, o termo prática, alunos, construção, processo, aprendizagem, professor, aluno, diálogo, objetivo, contexto, enfim, prática, sujeitos. Então, aqui mostra claramente as principais palavras que compõem o termo avaliação da aprendizagem, né? Nós vimos que a avaliação ela não pode ser excludente. A avaliação ela tem que incluir, ela tem que agregar, ela tem que somar, não no sentido de quantitativo, mas no sentido de qualidade, de melhorar o conhecimento, de aprofundar o conhecimento. A avaliação só tem sentido quando provoca no aluno o interesse em aprender, o interesse em provocar a sua aprendizagem e de construir o seu conhecimento. Isso sim é avaliação. Avaliação é essa que pensa no contexto do aluno, na realidade do aluno. Então, nós vamos ver aqui alguns aspectos sobre a avaliação dialógica. Vai ser um material bem curto, mas é de grande valia. É uma das aulas mais ricas que vocês terão hoje sobre avaliação. Então, eu conto com vocês na atenção do que eu vou falar aqui agora. Tudo bem? Eu trago aqui para vocês uma charge que fala sobre o sistema da avaliação. Fala assim: o que a professora está entregando? Nossos boletins. Nossos boletins? Você sabe, nossas notas. Notas? Nós estamos sendo avaliados? Claro, seu idiota. Palavrinha feia, né? O que você achava? E eles não dão nenhum semestre para praticar? Aqui, gente, traz claramente os elementos de como a avaliação ela é compreendida pelos alunos. Aquela avaliação que exclui, aquela avaliação que segrega, aquela avaliação que ela é feita somente para reprovar o aluno. Aquela avaliação para separar quem foi bom, quem foi ruim. Aquela avaliação voltada para a exclusão. A pergunta é: será se a avaliação ao longo do tempo ela mudou? Quais os desafios da educação dos nossos dias? Será que a educação ela pode mudar? Será se primeiro temos que mudar o nosso sistema de avaliação? Então fica aí alguns questionamentos, tudo bem? E aí o Romão, que é o autor desse texto, ele traz diferentes concepções de avaliações, mas principalmente traz a avaliação
baseada no Paulo Freire. Paulo Freire é um dos teóricos que escreveu sobre a avaliação, escreveu sobre a autonomia, sobre a liberdade na educação, sobre a emancipação do sujeito. Paulo Freire ele trabalha muito com o contexto do aluno. Ele afirma que os professores são pautados ainda no sistema de educação bancária. Que educação bancária é essa, professor? Aquela que joga para o aluno o conhecimento, despeja no aluno e somente quer que ele decore. Nossa educação foi e é, durante muito tempo, esse sistema, onde o professor deposita o conhecimento, o aluno capta, decora, esquece. Isso é educação? Não. A educação de hoje ela mudou. Ela quer educação mais humana, uma educação que liberte o aluno. Então, essa educação onde deposita o conhecimento, ela foi deixada para trás. Ou melhor, deve ser deixada para trás. Né? É como se estivéssemos aí depositando no tesouro do saber. O aluno ele tem a mente fértil. Ele falta apenas o professor potencializá-lo para descobrir esse conhecimento, essa aprendizagem. Então, por isso é importante despertar esse tesouro do saber da cabecinha dos alunos, seja na educação básica ou no ensino superior. Em lugar de comunicar-se, o educador faz comunicados, ou seja, o professor não constrói com o aluno conhecimento, ele deposita, coloca comunicado, informação. E aí tudo bem. Essa é uma concepção da educação bancária. É como se fosse um banco que vai guardar informação e vai arquivar essa informação. Informação arquivada, pronto. A educação não é isso. A educação deve ser pensada para o dia a dia do sujeito, para a construção do dia a dia, do seu pensamento, né? E aí o Paulo Freire diz: os alunos têm de se dotar de uma consciência continente a receber permanentemente os depósitos que o mundo lhe faz e que se vão transformando em seus conteúdos. Então, aqui o que Paulo Freire traz? Que o conhecimento deve ser pautado para a liberdade, para pensar sua consciência, para mexer com o seu psique, com a sua mente. No sentido de construir conhecimentos, desconstruir estereótipos. Essa é a educação de Paulo Freire, a educação que liberta, a educação que comunica com o outro. Então, essa concepção de avaliação da educacional bancária, ela é como se fosse um depósito de conhecimento. Nós depositamos e queremos que o aluno ele tenha essa concepção crítica. Não vai acontecer. Se o professor ele faz uma educação bancária, o aluno ele vai se tornar também um receptor bancário. Não é isso que nós queremos. Está claramente na concepção do Paulo Freire esses temas. Ou seja, exigimos de volta sem juros e sem correção monetária, uma vez que o aluno não pode a ele acrescentar nada de sua própria elaboração gnoseológica, ou seja, para construir seu conhecimento. Por quê? Porque ele não construiu o seu conhecimento. O aluno ele só vai ter um pontapé para aprender de forma coerente se tiver um impulso, se ele participar da sua construção. E a avaliação é também um sistema de construção do conhecimento. Essa concepção de educação desemboca fatalmente numa concepção de avaliação que vai se preocupar apenas com a verificação. O que nós percebemos hoje é que a avaliação, seja ela em grande escala, como o Enem, como o IDEB, ou também na sala de aula, ela está presente apenas para verificar o conhecimento depositado pelo professor no aluno, desconhecendo os procedimentos, instrumentos de estratégia utilizados pelo educando. Lembrando que o professor, ao passar uma atividade ou trabalhar com alguma temática, em qualquer nível de ensino, ele vai ter os objetivos, vai ter a sua metodologia adequado àqueles sujeitos, àquela realidade, ao seu contexto histórico-cultural. Não é somente depositar conhecimento. O professor deve impulsionar o aluno na construção desse conhecimento. Por isso, aprender é um processo coletivo. Em suma, na educação e na avaliação bancária, o aluno se transforma em meros arquivos.
E até assim, a educação, grande parte dela foi bancária. Por quê? Porque meus professores aprenderam de forma mecânica. Decorava as questões, respondia às provas. Hoje, ainda acontece muito isso. Nós devemos mudar esse contexto da educação que a gente se faz, né? Ou seja, porque a avaliação dialógica ela tem que impulsionar a prática cognoscente, ou seja, a prática do pensar, do construir. E isso seja morando na cidade ou na zona, no espaço rural. Ou seja, a educação é para transformar a minha realidade, o meu contexto. E a avaliação que visa apenas a aprovação e reprovação, ela não está contribuindo para isso. Ela está apenas reproduzindo práticas tradicionais de fazer educação. Então, o desfazer da avaliação, ela deve ser pensada na formação de professores. É por isso que vocês têm uma disciplina chamada avaliação da aprendizagem. Se eu trabalhar com a disciplina de artes visuais e música. Então vamos pensar no contexto para aprender arte e música. Tem escolas que vão ter instrumentos, outros não. Então o professor vai pensar na forma de ensinar esse conteúdo, essa temática, de acordo com os instrumentos que ele possui. E jamais podemos punir o aluno por os motivos que a escola não possui, inclusive falta de materiais, né? Porque eu vou estar punindo o aluno, excluindo ele. E o que nós percebemos atualmente é que o aluno ele está evadindo da escola. A pergunta é: será que a avaliação faz o aluno evadir da escola? Sim, o aluno evade da escola por vários motivos. Um deles é o sistema de avaliação, que segrega, que exclui. Nós temos aqui um exemplo bem claro, onde eu trago para vocês a prática dialógica. Eu tenho o educador e o educando, ou o professor e o aluno, o discente, o docente. Então, no educador e educando, eu tenho o quê? O diálogo. O diálogo é sempre a melhor forma de comunicar, de criar um elo com o aluno, de criar uma afetividade com o aluno. Por isso, Paulo Freire defendia esse diálogo, essa educação libertadora. Por quê? Ela vai potencializar uma estrutura gnoseológica do pensamento, da ciência. Ou seja, a educação libertadora ela vai liberar, vai potencializar a descoberta coletiva. Lembrando que a avaliação dialógica ela é mediatizada. Por quem? Pelo professor e pelo aluno. Eu aprendo com o aluno aprende comigo, com a sua história de vida. Por isso, leve em consideração sempre o seu contexto histórico, cultural. Então, entre o educador e o educando está o diálogo. Não tem mais nem menos. É sempre um elo que se unem, que se casam junto. Por isso, facilita a descoberta coletiva do aluno e também do professor. Por que não? Na educação libertadora, como Paulo Freire diz, segundo Romão, a avaliação deixa de ser um processo de cobrança. A avaliação não pode ser um processo apenas de cobrança. A avaliação deve ter regras? Deve ter regras. Deve ter critérios? Sim, deve ter critérios. Mas não pode ser no sentido de punição, de cobrança. A avaliação é um instrumento para eu compreender como meu aluno está aprendendo. Quais são os momentos de aprendizagem? Tanto para o aluno quanto para o professor. Então, nós pensamos que a avaliação é somente para avaliar o aluno. Mas quando eu vou pegar a avaliação do aluno, ou no momento que eu aplico a avaliação, eu estou me avaliando. Será se eu estou preparando um material coerente para o meu aluno? Será se as questões foram bem elaboradas? Será que estava no nível que o meu aluno ele deve aprender? Então, a avaliação, ela mostra tanto resultados para o aluno, bem como para o professor, bem como para a escola, bem como para o estado, o município da qual aquele professor ele atua. Então, nós devemos compreender que o erro do aluno e do professor são instrumentos para refazer a prática docente. Lembra aí da palavra praxis? Em repensar a prática, em repensar a teoria, a avaliação é também um sistema de praxis, porque eu vou perceber
que eu também posso aprender com o erro. O erro não é punição. O erro não deve ser cobrança. O erro é um indicador da qual eu posso trabalhar com os meus alunos. E aí eu trago para vocês dois tipos de avaliações. A avaliação tradicional, que é a avaliação positivista, que ela cobra, ela é estática, ela é exigente, ela é um produto, só quer produto, só isso. Não, eu vou trabalhar com a educação construtivista, meus alunos. O que é uma educação construtivista? É aquela que vai ser dinâmica, que vai despertar o desejo do aluno em aprender, que ela vai estar ao longo do processo. Eu sempre falo isso para vocês. A educação dialógica, a avaliação formativa, ela é algo que está sempre em construção, é algo que está sempre em construção com o aluno e com o professor. Ela quer uma mudança, sim, uma mudança de pensamento, mas na construção do conhecimento junto com o aluno. Por isso, a educação e a avaliação construtivista ela é importante na avaliação dialógica. Por quê? Dialógica, porque vai dialogar junto com o aluno, com a escola e também com a comunidade. Lembra que eu sempre falei isso para vocês? A avaliação ela faz parte de todo um contexto amplo que envolve a comunidade escolar, pais, alunos e os sistemas de ensino. Então, o que é uma avaliação dialógica? É uma avaliação que leva em consideração a estrutura e o processo. Isto é, uma avaliação que se baseia em erros e acertos, mas que também se preocupa com o desempenho, a criação e a transformação, possibilitando ao professor a busca por alternativas subsequentes. Então, a avaliação dialógica ela é um processo. Por que processo? Ela não tem início e nem fim. Ela está sempre em construção. Por quê? O que acontece? O professor aplica a prova no final do primeiro bimestre, segundo bimestre, e assim por diante, pega a prova, o aluno leva para o aluno e ele não teve uma avaliação. Pelo contrário, a avaliação é um instrumento para eu conduzir a minha prática docente. Saber como o meu alunado ele está compreendendo. Será que o meu aluno, de fato, ele está compreendendo o que eu estou ensinando? Será que eu tenho que mudar a minha prática docente? Será se falta um conjunto, um trabalho coletivo com outros professores para trabalhar de forma interdisciplinar, por exemplo? Então, a avaliação dialógica ela parte do pressuposto de que eu trabalho de forma coletiva. Esse trabalho coletivo ele envolve a escola, a comunidade, toda a gestão da escola. Tá? A avaliação dialógica ela visa conduzir, ela visa humanizar a prática docente. Então, eu pergunto, qual é a tarefa do professor educador dialógico? Aí, vocês consideram um educador ou um professor? A tarefa do professor educador dialógico é promover coletivamente. Opa, o que eu falei minutos atrás, que a avaliação dialógica ela se dá junto com a equipe escolar. Sim, é o professor que ele vai criar os instrumentos para avaliação, mas por trás tem toda uma equipe trabalhando para que essa educação ela esteja de fato sendo coerente com o contexto do aluno. Né? Nenhum sistema educacional se faz sozinho. O professor é um dos instrumentos desse sistema, bem como o aluno. Por isso, a avaliação também ela pode estar de forma coletiva, né? Com e para o aluno, uma reflexão problematizadora, a fim de que juntos retome o processo de aprendizagem. A intenção aqui é sempre em prol do aluno. Meu aluno aprendeu? O que ele aprendeu? Como ele aprendeu? Por que ele não aprendeu? O que eu posso mudar? Como eu posso mudar? O que eu posso fazer? Ou seja, isso é dialógico, são perguntas retóricas que eu vou analisar, vou perceber para conduzir a construção do conhecimento. Construção é essa que está de forma coletiva. Por isso, a avaliação é formativa e a avaliação é dialógica. Eu vou estar sempre em diálogo com a equipe
que faz o sistema escolar andar para frente. Então, Paulo Freire, em seus textos, ele sempre trabalha o caráter dialógico da realidade. Ou seja, a avaliação, ela também é resultado do nosso sistema. Por que a avaliação ela quer cobrar? Ela quer algo sempre positivo? Porque nós estamos no sistema capitalista de produção, que sempre visa o lucro, a produtividade. E a escola, ela é resultado desse sistema de produção do capitalismo. Ou seja, a escola ela é resultado do sistema da globalização. Por isso, querer a avaliação que pune, a avaliação que cobra. Mas a educação do Paulo Freire é outra. A avaliação que ela sai das amarras do capitalismo e que pensa uma avaliação humana. Porque nós somos seres humanos. Nós somos seres que pensamos, que construímos, que raciocinamos. Mas, antes de tudo, nós somos seres humanos. Seres que estão em constante transformação, em constante aprendizado. Né? Eu aprendo com os minhas primas, com os meus pais, com os meus avós, com os meus professores, lendo, assistindo. Então, por isso é importante compreender para emancipar. Ou seja, e aí Paulo Freire critica mais uma vez as palavras do Romão. Né? Romão utiliza muito Paulo Freire. Romão é paulo freiriano, afirmando o quê? Que o aluno na escola da atualidade ainda pensa em avaliação para passar ou ser reprovado. A reprovação tende a ser interpretada muito mais como uma derrota que impossibilita os avanços do que como um desafio que provoca tentativas de superação. Palavras de Romão. Como ser incompleto, que é destacada ainda por Paulo Freire, o homem só inicia o processo de planificação de sua humanidade no momento em que toma consciência de sua incompletude. É interessante o que Paulo Freire fala, porque ele valoriza o erro. Eu posso valorizar o erro do meu aluno? Posso, eu devo. Porque, nas palavras do Freire, nós somos seres incompletos, seres que erramos. Então, eu não posso levar em consideração somente um contexto, uma prova. Muitas vezes o aluno ele tira nota baixa na prova, né? Prova, o termo correto é avaliação, por causa que ele passou por algum problema pessoal. Eu vou conduzir esse aluno, eu vou passar atividades para ele, vou orientar. Isso é uma avaliação humana. Isso é uma avaliação dialógica, que eu entendo que nós vivemos em um contexto social. Gente, agora vamos levar em consideração a pandemia, por exemplo. Quantos alunos estão fora da escola atualmente? Quantos alunos não foram obrigados a deixar a escola para trabalhar atualmente, devido à pandemia? Porque muitas pessoas ficaram desempregadas. Né? Quantas pessoas, quantos sujeitos, quantos alunos morreram? Será que eu posso punir o aluno por causa disso? Será quantos alunos da educação básica, pública, privada, estão abalados psicologicamente devido à pandemia? Será que eu posso chegar aqui e punir ele por uma culpa, um processo de uma doença? Não posso. Eu tenho que levar em consideração. Assim também como o próprio MEC, né, que conduz a educação no Brasil, não pode dar falta para os alunos. Sabemos claramente que de vocês, alunos, por exemplo, que muitos não têm acesso para assistir esse vídeo na hora certa, no dia adequado, porque não tem as condições. Eu posso punir vocês? Não posso, porque é um problema social, é um problema político, é um problema de exclusão. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui falando sobre avaliação, tem pessoas que não têm acesso ao sistema educacional. Tá? Então, tem que levar em consideração os contextos sociais também. Tá? Somente no pensamento conservador se dicotomiza a liberdade e a necessidade histórica, o contingente e o necessário, o sujeito e o objeto, o presente e o futuro, a realidade e a utopia. E aí completa. Para os que se inserem no universo dialético, a liberdade começa. Ou seja, falar sobre dialogicidade é falar de liberdade. Isto é, o homem se torna sujeito de sua própria história no pensamento, em que lê o mundo e reconhece a correlação das forças políticas. Ou seja, a educação dialógica, ela permite ao ser humano compreender-se como um ser histórico que está em constante
formação, em constante aprendizado. Por isso a avaliação não pode ser punitiva, né? Somos seres incompletos. E aí, nós vamos ter também aqui algumas etapas da avaliação. E aí, Freire diz: simplesmente não posso pensar pelos outros nem para os outros, nem sem os outros, já que escrevia Paulo Freire. Da mesma forma, não podemos avaliar pelos alunos, nem para os alunos, nem sem os alunos. Então, para avaliar, o aluno deve estar inserido no meu contexto de avaliação. Quando eu crio uma avaliação, eu estou criando algo não para um objeto, para uma máquina. Eu estou criando um sistema de critérios de avaliação para um sujeito, para um ser humano que tem uma história. Então, por isso, a avaliação ela é coletiva, ela é conjunta, né? Se o seu pensar é mágico ou ingênuo, será pensando, avaliando o seu pensar, na ação que ele mesmo superará. E essa operação não se faz com o ato de consumir ideias, mas o de produzir elas e de transformá-las na ação e na comunicação. E aí, entre algumas características da avaliação dialógica, né? Aquela que vai produzir, aquela que vai transformar, aquela que vai comunicar. Porque a avaliação dialógica, ela comunica, ela dialoga, não de cima para baixo, mas de iguais. A avaliação dialógica busca essa equidade. A avaliação dialógica, ela é humana, ela deve ser humana, já diria o Paulo Freire. A avaliação da aprendizagem é um tipo de investigação, ou seja, ela me faz perceber o processo de conscientização sobre o sujeito, sobre o aluno, sobre seus limites, sobre seus ritmos específicos. Nós sabemos que tem alunos que têm ritmos diferentes. Nós temos sala de aula diversas. As salas de aulas não são homogêneas. As salas de aula elas são heterogêneas. Por isso eu não posso aplicar uma avaliação de forma igual para todo mundo. Por exemplo, alguns aqui na atividade vão poder fazer escrita, outros vão poder gravar o áudio para fazer atividades, outros vão enviar pelo WhatsApp, outros pelo e-mail. Eu posso punir quem não vai enviar por e-mail? Jamais. Por isso eu explico. Se tem algum problema, comunica o professor. Opa, ele me comunicou. Comunicação é um processo que faz parte da dialogicidade. Eu compreendi a dificuldade do aluno ou a falta do instrumento que ele não possui. Então, ou seja, para uma sala de 44 alunos, 40 alunos, eu tenho diferentes tipos de avaliações. É isso que a avaliação deve ser levada em consideração. Por exemplo, se uma mulher é engravida, eu posso avaliar ela de forma igual quem está na sala presencialmente? Não posso. Por isso ela tem respaldo educacional, respaldo da instituição para fazer atividades diferenciadas. Se o meu aluno tem alguma dificuldade na aprendizagem, eu posso aplicar a mesma avaliação? Não posso. Vocês vão encontrar na sala de aula, nas salas de aulas, quando estiver atuando com o professor, ou já encontrei no PIBID e no Resistência Pedagógica, alunos que têm ritmos de aprendizagem diferentes. E tá tudo certo. É o professor que vai potencializar esse conhecimento de acordo com o contexto do aluno e o perfil do aluno e a sua persona, que é a sua personalidade também, e os seus traços também. Traços físicos? Não, os traços ligados à sua personalidade. Né? Ao mesmo tempo, ela propicia ao educador a revisão de seus procedimentos. A avaliação da aprendizagem ela vai me propiciar revisar a prática da escola e a prática docente. Até mesmo o questionamento de sua própria maneira de analisar a ciência e encarar o mundo. Isso é avaliação. Ela vai me dizer como eu devo encarar o mundo que eu vejo, o mundo que eu vivo, o mundo onde eu atuo como professor, como docente. Quanto mais investigo o pensar do povo como ele, tanto mais educamos juntos. Quanto mais educamos, tanto mais continuamos investigando. E isso é o processo da avaliação da aprendizagem. Ou seja, aqui é uma frase de Paulo Freire, que quanto ele mais vive com o povo, mais ele percebe que podemos trabalhar de forma conjunta. Conjunta é uma palavra que lembra avaliação dialógica, porque lembra coletividade, lembra diálogo, lembra comunicação.
Então, educação e investigação temática na concepção problematizadora da educação se tornam momentos de um mesmo processo. Aqui, por exemplo, quando eu aplico uma atividade para o aluno de avaliação, eu devo pegar aquela avaliação como instrumento, como um indicador, que ele vai me direcionar. Então, Paulo Freire traz algumas palavras-chave para entender a avaliação dialógica. Ou seja, ela é trabalhada em equipe, no universo interdisciplinar. Por quê? Eu vivo numa realidade em que eu vivo a geografia, a história, a matemática, a língua portuguesa, a cultura, a sociedade, os conflitos sociais, territoriais, os problemas ambientais. Isso não é separadinho, não. As disciplinas são separadas, mas o contexto da avaliação ela deve ser interdisciplinar. Ou seja, ela deve ser trabalhada num contexto amplo, que inclui o sujeito. A sala de aula, segundo Paulo Freire e Romão, se transforma no verdadeiro círculo de investigação, no conhecimento dos processos de abordagem do conhecimento. Importante o que o Romão fala, baseado em Paulo Freire, que a minha própria sala é o meu local de trabalho e o meu local de investigação. Por que investigação? Porque a avaliação também investiga, ela descobre. Isso é conhecimento. A avaliação dialógica me permite esses questionamentos na sala de aula. Aí eu pergunto, como fazer uma avaliação dialógica? Eu trago aqui, trago não, eu trago a partir do Romão alguns critérios, alguns passos. O primeiro é identificação do que vai ser avaliado. 2. Constituição, negociação e estabelecimentos de padrões. Terceiro, construção de instrumentos de medida e avaliação. Quarto, procedimentos de medida e avaliação. Quinto, análise dos resultados, tomada de decisão quanto aos passos seguintes no processo de aprendizagem. Isso aqui nós já vimos de forma muito clara, ou seja, a avaliação ela tem um objetivo, ela tem uma negociação com a turma. Na avaliação eu construo critérios. Pode ser instrumentos de avaliação. Por exemplo, eu posso passar um seminário em grupo como um sistema de avaliação. Eu posso passar uma atividade é, na produção de poemas. Eu posso passar um texto para ser produzido em grupo. Posso passar a construção de uma música, de uma paródia, de forma coletiva, individual. Eu tenho um instrumento e também sei, coletivo, individual, é digitado, é escrito. Ou seja, isso aí eu negocio com a turma a partir de cada realidade, de cada objetivo. Se for, por exemplo, disciplina na área de artes, eu posso fazer uma parte prática. Tudo isso aí são construção de instrumentos de medida e avaliação. Bem como procedimentos de medida e avaliação. Gente, medida aqui não é questão de números, tá? Medidas são critérios de avaliação. Toda avaliação ela tem critérios e tem que estar claro para os alunos esses critérios, tá? Critérios esses que não podem ser excludentes, tá? São critérios claros para o aluno perceber, olha, eu vou fazer esse trabalho que vai me ajudar na construção do conhecimento, mas tem os seguintes aspectos, tem as seguintes regras. Tem que ter regras às provas? Tem. Ou melhor, né? Tem que ter regras às avaliações? Tem. Nada é jogado do lado, tudo é pensado de forma criteriosa, né? Respeitando o contexto do aluno, a disciplina, se é a nível de graduação, de doutorado, de mestrado, enfim. E análise dos resultados e tomar decisão quanto aos passos seguintes, processo de aprendizagem. Ou seja, é aquilo que eu vou fazer da atividade avaliativa que eu apliquei. Ela vai me ensinar alguma coisa? Como ela vai ensinar? O que ela permite para o ano seguinte, ou para o dia seguinte, ou para o semestre seguinte avaliar, né? Isso é a percepção da avaliação. Agora eu vou falar brevemente de cada um desses aspectos para vocês. Lembrando que esse material aqui, desse slide,
está no livro do Romão, que eu vou passar para vocês também, tá? Pelo e-mail e para o grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida pode perguntar. Estaremos em dialogicidade, dialogando sempre, tá? Então, identificação do que vai ser avaliado. Então, gente, por exemplo, aí entra aqui os planos de curso, os planos de aula. Lá tem sempre o sistema de avaliação. É só aquela avaliação que vai acontecer no final do ano? Será que eu posso fazer diversos tipos de avaliações? Posso. E devo fazer os diversos tipos de avaliações para os alunos. E devo sempre estar claro isso. Vou avaliar para punir? Não. Tá? Então, o plano de curso que eu vou trabalhar ao longo do ano, do semestre, ele tem que estar claro para mim. Olha, vamos trabalhar no mês de julho com festas juninas, vamos trabalhar com a produção artística ligada às festas juninas. Aí é um tema. Como avaliar? Eles vão avaliar na construção de poemas, de músicas que ligam ao rural, ao campo. Ou seja, isso aí deve estar claro no sistema de avaliação, tá? De acordo com o perfil que eu trabalho, se é uma turma muito seriada, se é uma turma que não é muito seriada, se é uma escola do campo, uma escola do espaço urbano, tá? Aí existem os critérios de avaliação, tá? Não é somente avaliar igual o sistema ele cobra, né? Bimestral. Não. A avaliação ela vai ser criada, construída junto com a equipe escolar, tá? Mas o professor ele tem um principal fator aí que vai conduzir essa avaliação. Aí, Paulo Freire também fala de muita avaliação cidadã, né? Aí fala a questão dos pais, né? Que culpa os professores na incompetência profissional. Aí os professores falam assim, os pais, meu filho não aprende porque aquele professor é ruim, ele é incompetente profissional. Não, talvez o que falta aí é um trabalho coletivo. Talvez falta uma parceria entre os pais, a escola e os professores. Né? Não é porque o professor é incompetente, é porque não está tendo um diálogo. E o diálogo ele é importante. Né? E também nós não podemos aplicar uma avaliação geral para todo mundo. E por isso eu tenho que perceber que o meu aluno ele é sujeito, ele tem uma história. Aí eu falo o quê? Né? A questão do contexto histórico-social. O aluno tem um contexto, por isso eu devo levar em consideração esses temas ao criar os critérios da minha avaliação. Tá? E entra a questão de construir, negociar os padrões. Né? Padrões não é algo quantitativo, é algo qualitativo que eu vou criar junto com o meu aluno, fazendo uma avaliação construtivista, né? Que ela vai me mostrar, ela vai me orientar como eu vou trabalhar com meus alunos. Né? Então, a negociação é importante. Falar, alunos, olha, vamos fazer uma atividade no dia tal, horário tal, pode trazer para mim um papel, tesoura? Isso é uma negociação. Ela pode acontecer com os alunos. A turma está bagunçando em determinado dia. É o diálogo. Há uma negociação. Quando ocorre a negociação, há uma construção de confiança com o aluno. Isso é importante também. Tá? Aí fala assim: em qualquer processo de avaliação da aprendizagem, ocorrerá fatalmente a comparação de determinado desempenho com determinados padrões. Então, quando eu vou construir a negociação, eu vou criar uns padrões. Esse padrão não pode respeitar os critérios da avaliação, né? Aquela avaliação que visa a dialogicidade, que visa a construção do conhecimento, tá? Porque a avaliação ela tem um sentido, ela não pode ser punitiva. E aí também aqui a construção do instrumento de avaliação, né? Como eu vou só enfatizar mais uma vez, que ela pode ser uma avaliação coletiva, ela pode ser uma avaliação individual, ela pode ser uma avaliação que vai trabalhar com a oralidade do aluno, ou vai trabalhar com questão de massinhas de modelar, não importa, é o professor que vai criar esses instrumentos de avaliação, lembrando sempre do seu contexto social, né? Aí fala assim quando o professor constrói, por exemplo, uma prova, ele está ao mesmo tempo construindo um instrumento de medida e um instrumento de avaliação. Evidentemente, a avaliação implicará na existência prévia de uma escala de padrões desejáveis, tomada como referência para a comparação com os desempenhos contrastados. Né? Então, o instrumento que o professor cria, ele deve estar coerente com o perfil do aluno, né? Para conquistar o resultado
necessário, né, que foi criado lá no plano de curso, lá no início do semestre, no início do ano, enfim, início da aula, junto com o aluno, né, a negociação. E aí, a avaliação tem um procedimento. Né? Procedimento aqui significa medir e avaliar. Por exemplo, dado significa aplicar a prova e corrigir, registrando os resultados. Né? Então, eu posso avaliá-lo de diversas formas, né? Com conceitos, A, conceito A, ótimo, B, bom, né? Mas sempre pensando no contexto do qual eu trabalho. Né? Cada escola tem um contexto diferenciado. Né? Tem escolas, por exemplo, que elas vão querer a avaliação que seja por nota, de 0 a 10. Outra vai ser conceitos, outra vai ser outros tipos de avaliações, outra vai trabalhar com o sistema de pontuação, nota parcial, vai estar de acordo com a escola. Tá? Então, tem que dar cara para o aluno e sistema de avaliação, que não pode punir, mas critério pode ter. Deve ter critério de avaliações. E também os resultados, pessoal. Os resultados, eles são... Não é só aquele sistema de resultado. Ou seja, o resultado, ele vai me direcionar, né? Por isso, é uma avaliação sempre dialógica. O que é o dialógico? Aquela que vai, que vem, que vai, que vem, né? Ou seja, é exatamente a análise dos resultados pelo professor e pelos alunos, no sentido de nortear a avaliação dialógica, ela vai me nortear decisões a respeito dos passos curriculares ou didático-pedagógicos subsequentes, ou seja, aquilo que vai vir depois da avaliação. Será que eu vou ter que voltar um pouquinho com o conteúdo? Será que eu vou ter que avançar um pouquinho mais? Ou seja, ela vai me direcionar nas práticas curriculares didático-pedagógicas subsequente, né? Após a avaliação. Gente, esse material do livro Avaliação Dialógica, Desafios e Perspectivas, eu vou deixar para vocês passar no grupo do WhatsApp, no e-mail, a avaliação desta aula. Tá? Uma avaliação que vai ser a resolução de um problema, tá? De um aluno que está com dificuldade em aprender, e vocês vão ter que responder utilizando critérios da avaliação. Tudo bem? Obrigado e até mais. Tchau, tchau.